Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês que estão chegando, que vão chegar, que vão ouvir esse vídeo depois. Enfim, bom dia a todos os amigos do Evangelho de Cristo Jesus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar com vocês, para que a graça de Jesus, seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, enfim, tudo que provém do seu Espírito nos envolva nessa manhã desse assunto que vamos comentar aqui. Desde já eu peço para que vocês compartilhem essa live, chame seus amigos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua presença, falando da tua palavra, do Evangelho. E nós temos certeza que a tua palavra ela não volta vazia, antes ela vai e faz tudo o que lhe apraz, e nos conforta e nos consola o coração. Que o nosso espírito esteja aberto, a nossa mente esteja aberta, e que sejamos como esponjas em que a água ela encharca, e quando nós somos apertados, aquela água sai, que é a água do teu Espírito, a água da palavra. Na hora que nós estivermos sendo oprimidos, é o que possa sair de nós. O teu perfume possa sair de nós, o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado pela presença aí do Coimbra, da Sil Lopes, Rosemary Coimbra. Isso. Sil Lopes, Jean Coelho, a minha Bianca e o Gregory, meu filho e minha nora. Deus abençoe vocês. Hoje nós estamos aqui com a nossa quarta live, palestra, ministração sobre perdão. E nós já falamos em outras três. Primeiro falamos sobre perdoar e reter perdão. Depois nós falamos sobre quem não perdoa, mata ou morre, os pecados para a morte. E ontem nós falamos sobre também esse assunto de perdão, sobre como nós devemos aumentar a nossa fé para perdoar, porque nós temos fé para tudo. Mas para perdão, até os discípulos falaram, aumenta-nos a fé. Que a sua fé possa ser aumentada agora. Também no dia de hoje, que a gente continue nesse processo. E hoje o assunto será sobre como se deve tratar as pessoas que pecam contra nós. Como nós devemos tratar? Bom dia, Sueli. Seja bem-vinda. Então, como nós devemos tratar as pessoas, os nossos irmãos que pecam?
Para que você compreenda o texto que eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 18, de 15 a 20, você tem que compreender o espírito do Evangelho. Você tem que compreender o espírito de Cristo. Como Jesus age, como Jesus é, como Jesus tratou as pessoas. Senão, você vai tratar sobre esse assunto, que é tratar os irmãos que pecam ou que não perdoam, nas rusgas da vida, nas dificuldades, nos relacionamentos da vida. Como você vai tratar essas pessoas? Se você não tratar de acordo com o Espírito de Cristo, corre um erro muito grande de você não estar praticando o Evangelho de Jesus. Bom dia, Paulo Vasconcelos. Bom dia, Juscelio. Bom dia. Bom dia, meu filho, Gregory. Então corre um risco muito sério de você cometer erros e fazer de acordo com que a religião trata. Jane Duarte, bom dia. Então entenda. Então o texto está aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 19. Eu vou ler rapidamente. E vamos deixar que o Espírito Santo nos oriente. Bom dia, Maria Elisa. Hoje eu acertei. Aleluia. 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 Olha só o que diz o texto. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele. Você e ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tudo se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Preste atenção. Eu falei que nós devemos interpretar tudo a partir de Cristo, a partir do Espírito de Cristo, da consciência de Cristo, da mente de Cristo. Continuando. Se ele não atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Considera-o como gentil e publicano. Você sabe que os gentios e os publicanos são aqueles que eram odiados pelos fariseus, os religiosos. E os gentios e publicanos eram os pecadores que comiam com Jesus. É os que estavam em roda de Jesus. É os que corriam atrás de Jesus. É esse tipo de gente. Até porque Jesus disse que publicanos e meretrizes e pecadores vos precedem no reino de Deus.
É Jesus que está falando aqui. Considera-o como gentio publicano. Como Jesus considerava os gentios e publicanos? Já dei uma pequena noção do que nós estamos falando. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Ligar e desligar tem a ver com o contexto. Tem a ver com esse contexto de que estamos falando sobre como tratar os irmãos. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo, que se 2 ou 3 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Entenda, concordância no nome de Jesus, concordância no Espírito de Jesus, concordância na consciência de Jesus, concordância na consciência do Evangelho. Se dentre vós 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, nessa consciência, nesse Espírito, ser-lhe-á concedido. Nesse Espírito, você vai ligar e desligar. Bom dia, Douglas. Olha só, nós estamos falando sobre perdão. Perdão é vida. Quem não perdoa, mata o não perdoado e morre, porque não perdoa. Por que eu devo perdoar? Eu devo perdoar porque fui perdoado em Cristo. Nós estamos lendo esse texto. E se você continuar lendo o texto do capítulo 18 e entrar aqui no versículo 21, nós já falamos ontem sobre aumenta-nos a fé. Se o teu irmão pecar contra ti até 7 vezes no dia, perdoa-lhe. E os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé deles, porque eles operavam milagres, mas não sabiam perdoar. Não tinham como perdoar. Nós estamos ouvindo esse texto aqui sobre ligar, desligar, concordar, não concordar, pegar testemunha, levar para a igreja, problemas com os irmãos. E se você continuar aqui em Mateus 18, 21, Jesus fala sobre o perdão 70 vezes 7. Então seria incoerente de Jesus não estar falando de algo muito mais profundo dentro do nosso coração sobre o perdão. Eu digo para vocês, Jesus não é maluco. Jesus não sofre de esquizofrenia, de falar uma coisa e pedir outra. Por isso que tudo na Escritura tem que ser interpretado a partir da encarnação de Jesus, do Espírito que Jesus encarnou. Qual é o Espírito que Jesus encarnou? Ele encarnou o Espírito do amor, da graça, da misericórdia, do acolhimento, de tudo que ele ensinou no Sermão do Monte. Eu só entendo qualquer texto da Escritura, e eu só entendo o próprio Cristo, como ele age, a partir dele mesmo, a partir das ações e da vida que ele teve. O Jesus, o Filho de Deus,
Jesus, filho do homem, encarnado. Eu só entendo Jesus por ele mesmo. Por isso que eu preciso. É isso mesmo, Douglas. Jesus é a chave de interpretação da Escritura. Você só interpreta esse texto aqui que ele é absurdo. Mas mais absurdo é o que os homens fazem com esse texto em relação às pessoas. Em relação ao ligar, desligar, colocar, não colocar. Esse poder não nos foi dado. Lembra de Pedro quando declarou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: Tu também és Pedro. Né? É o que ele disse ali. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Mas tudo que você ligar na terra tem que ligar nesse Espírito. No Espírito de Jesus. Claudinei, seja bem-vindo. Amém, amém, Maria. Então eu só entendo Jesus por Jesus, pelo que ele foi, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelo seu modo, pela sua prática. Para entender esse texto, você tem que compreender Jesus, o Verbo de Deus, o Deus encarnado. Ninguém jamais viu a Deus, mas foi o Filho que o revelou. E nós vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. É pelo que ele disse que eu interpreto esse texto, é pelo que ele fez, é pelo que ele praticou, é pela clareza do Evangelho. Isso fica mais claro a cada dia que você compreende mais a Cristo. Quando olhamos os primeiros versículos do texto aqui, de Mateus 18:15, você entra na primeira via da atitude de perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele. Vocês dois, vão os dois lá. Se ele te ouvir, amém, ganhaste teu irmão. Amém, Douglas. Não existirá psicologia mais profunda e simples que a de Cristo. É muito simples. É muito simples e é libertador. Como disse aqui a Maria. É muito simples e é libertador. Se ele pecar, corre lá, conversa, tenta resolver as coisas. Volta atrás, dá a capa, dá a túnica. Se precisar, faça qualquer coisa. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. É o que diz o texto. Não deixa ninguém se envolver. Resolve você. Não deixa aqueles que têm a mente frágil em relação ao perdão se envolverem. Não deixa. É só vocês dois. Se ele te ouvir, você ganhou. E o objetivo é que não fique um abismo entre vocês dois. Que não fique um muro de separação, mas que você derrube esse muro, que você cubra esse vale. Todos os vales serão aterrados, os abismos serão aterrados pela palavra do Evangelho, pelo Espírito do Evangelho. Se ele te ouvir, você ganhou ele. Foi ele que pecou contra você, mas é você que vai. Você não quer deixar esse fosso, você não quer deixar esse espaço, você não quer perder essa pessoa. Você tem que ter disposição. É orar pelo seu inimigo. A sorte de Jó foi restaurada quando ele orava pelos seus supostos amigos.
que na verdade eram amigos da onça, né? Mas a sorte dele foi restaurada quando ele orava por eles. Orar pelo inimigo, orar por aqueles que te perseguem. Você precisa andar na direção dele, dar a capa, a túnica, oferecer perdão, perdoar, oferecer misericórdia, acolher. Isso que eu falo do Espírito de Cristo. É o ofendido que procura o ofensor. Você quer deixar esse buraco? Você quer deixar esse abismo? Então não procure. Não procure. Não vá atrás, não corra atrás. Mas se você quer restauração de vida e relacionamentos, ande na primeira via. É entre vocês dois, resolva. No mundo é inverso. O ofendido espera o ofensor voltar atrás e não vai acontecer. No Evangelho, você se doa. No Evangelho é você que faz a sua parte de acolhimento. Tenha essa consciência, levante, conserte. Como diz o texto, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O objetivo não é humilhar, é você ganhar, é você desarmar essa pessoa para que você consiga resgatar ela, para que ela continue, para que você consiga salvá-la, para que ela continue. Entenda, Jesus, o seu Espírito, como ele age, olhando para o próprio Jesus, para as ações. Na sua boca não foi encontrado dolo, na sua boca não foi encontrado maldições. O que ele viveu e foi, fala de quem ele é, de como ele age. É o Espírito que dele flui, que emana dele. Você, nós, conhecemos a que espírito pertencemos? É muito importante isso. Você precisa conhecer a que espírito você pertence, porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Essa conversa de conserto não é um confronto da sua razão com a razão dele. Porque palavra dura não cura. Bom dia aos irmãos que estão entrando aí. Que Deus abençoe todos vocês. Palavra dura não cura. Confronto de razões não ajuda nada. Mas a conversa de perdão é uma conversa no Espírito de Jesus, no Espírito da misericórdia. Apesar da dor, da situação. A segunda via, no versículo 16, quando você pega duas testemunhas, duas pessoas, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Quando você pega duas pessoas
pessoas de caráter, discípulos de Cristo, para que, por intermédio deles, encontrem graça, que sejam de graça, graciosos nesse Espírito, no Espírito de Jesus, no Espírito do acolhimento, para que tudo se firme. Entenda Jesus por Ele mesmo. O que Jesus disse para aquela mulher apanhada em adultério? Onde estão os teus acusadores? É nesse espírito a reunião de conserto? Qual é a palavra que se estabelece? A palavra que se estabelece é uma palavra que tem a disposição de graça, disposição de perdão, de conserto, de reconciliação, de amor. É esse tipo de reunião que sara. Não é, como disse anteriormente, uma palavra que vai esmagar o outro na razão de um contra o outro. Concerto de perdão não é um concerto de esmagamento de razões. Concerto de perdão é um concerto de misericórdia e graça. É disposição de acolhimento, é disposição de acerto, é disposição de reconciliação. É uma palavra que chama para se converter o coração, para reencontro, para conclusões e admissão de verdade. A verdade de Deus, a verdade que une no vínculo da paz, sem hipocrisia de lado algum, mas que firma tudo no amor de Deus. Versículo 17. Se ainda ele não te ouvir, dize à igreja, a um grupo maior de pessoas: olha o que está acontecendo com o irmão tal. Olha só, aconteceu isso, isso, isso. E quando falamos em igreja, não falamos em grupos fechados, congregacionais. Falamos ao corpo de Cristo. Se ele recusar ouvir, também a igreja considera-o como publicano, gentil. Qual é o sentido de ele não atender a igreja? É apenas no sentido de que ele resolveu não caminhar mais junto, se desvincular. Mas quem anda no Espírito de Cristo, quem anda no Evangelho, quem anda nessa consciência, não chega nesse ponto. Quem não está nesse espírito aqui, se desvincula, se desliga, se afasta, não perdoa, não volta atrás. Quem anda no Evangelho não chega nesse ponto. Tudo se resolve antes, quando a pessoa perdoa, quando a pessoa não retém perdão, como disse na outra palestra, na primeira. Perdoar ou reter, nós temos essa prerrogativa que nem Jesus usou e que nós não podemos usar. Nós devemos perdoar sempre. Devemos perdoar sempre. A pessoa não chega ao ponto
a esse ponto porque a paz de Deus está sobre ele. Aonde está essa paz, tem um Filho da paz. E todos nós, como grupos, como irmãos, devemos transferir graça, bênção e não maldição. Quem abençoa é sempre abençoado. A maldição, ela só pega em quem não conhece o Evangelho. Mas quando alguém que conhece o Evangelho amaldiçoa, essa maldição cai sobre ele mesmo. E muitos têm palavra de vida e morte na sua boca. Vida e morte estão no poder da sua língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Qual o fruto de suas palavras? Qual o fruto? Ninguém que esteja com esse Espírito de Jesus e o Espírito de Cristo jamais chega nesse nível de ir para a igreja. Sabe por quê? Porque antes de tudo isso o coração está disposto à reconciliação, não vai para humilhar, para se vingar, para ganhar, para conquistar, para estabelecer sua própria razão. Não. Você apenas vai para perdoar, para estabelecer o conserto, para estabelecer a misericórdia. O que vale uma conversa dessas, de Deus, do Evangelho, de Jesus, de reconciliação, é o relacionamento vinculado, ligado. E nem o diabo fica nesse lugar, porque ele não tem lugar ali. É um lugar de paz e conserto em Cristo. Se ele não ouvir, considera-o como gentil e publicano. Se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Um gentil e publicano deve ser considerado como alguém a ser ganho. É isso que Jesus fala. Gentios e publicanos precisam ser ganhos, precisam ser olhados. Jesus disse que veio para essa gente. Publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Eles estão em primeiro lugar. Ele está afastado do grupo. Então ele é o objetivo de alcançá-lo. Entrou no ciclo da conquista, no ciclo do amor, de alguém que não é excluso, não é uma exclusão, é incluí-lo na reconquista do amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se você olhar o capítulo 18, versículo 21, Jesus está mandando perdoar 70 vezes 7. Será que ele está pedindo para alguém desligar, excluir? Seguir o caminho sem olhar para esse semelhante? Você acha que está acontecendo isso?
Jesus vai se contradizer no mesmo texto, no mesmo capítulo. Não. O olhar de Jesus é de acolher, incluir. Você tem que conhecer o espírito a que você pertence. O espírito de Jesus não é o espírito de expulsão, de exclusão, de desligamento. E muitos ligam, desligam e concordam em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. Olha o versículo 18. Na verdade vos digo que tudo o que desligardes na terra será ligado no céu. Perdão. Em verdade vos digo que tudo o que desligardes na terra será desligado no céu, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Em verdade vos digo que, se 2 ou 3 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. O que ligar, será ligado. O que desligardes, o que você concordar, 2 ou 3 reunidos no meu nome, tudo tem que ser no Espírito de Cristo. Ligar e desligar não é a ênfase no texto, não é o poder. Hoje, nós podemos ver muitas reuniões para fazer desgraça aos irmãos. Esse não é o Espírito de Jesus. Não é o Espírito que nós estamos proclamando. O Espírito da graça, do amor, da compaixão, da misericórdia, do perdão, da longanimidade, da bondade, da fidelidade. Esse não é o Espírito de Jesus. 2 ou 3 reunidos em meu nome, tudo que eles fizerem vai ser ligado e desligado. Será que Jesus teria dado esse poder a Pedro? Tudo que você ligar, você tem a chave do reino de Deus. Tudo que você ligar e desligar será ligado e desligado. Mas é no Espírito de Cristo. Que mais adiante Pedro se contradisse. Ele estava negando o Evangelho. Tu não pode morrer. E o que Jesus disse para ele? Arreda-te, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus. Será que Deus daria esse poder a mim e a você, de ligar e desligar pessoas do reino? Não é isso que ele está falando. Se tiver 2 ou 3 pessoas no mesmo Espírito de Cristo, tudo que eles fizerem vai dar certo. Agora, reunidos para decidir o destino do outro, isso não é de Deus. Isso não é do Espírito de Cristo. Se isso é assim, eu estou fora. Mas é claro que não é assim. Jesus, quando ia para a cruz, ele encontrou as mulheres que choravam e ele disse: filhas de Jerusalém, não chorem. Não chorem por mim.
Chorem por seus filhos, porque se em lenho verde fizeram isso, imagina em lenho seco. Jesus estava falando sobre o esfriamento do amor, porque ele estava ali, a expressão do amor. A expressão do amor eles crucificaram. Se em lenho verde eles fizeram isso, imaginem em lenho seco. A Bíblia diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo tempos de lenho seco. Esfriamento de amor. 2 ou 3 reunidos para a desgraça, não é o Espírito de Cristo. A palavra desse texto, do versículo 18 em diante, é o concordar. É o concordar no Espírito de Jesus. É como uma orquestra, uma sinfonia, tudo de acordo, em unanimidade e afinação, mas tudo no Espírito do amor, não em lenho seco. Afinação no Espírito de Deus, no Espírito de Jesus, de graça, de verdade, naquilo que Jesus encarnou. Não peça a Deus o mal de ninguém. As pessoas desejam mal às outras, até nos púlpitos. Desejam a desgraça por causa de ideologias políticas, por causa de tantas outras coisas que nem convém falar, até nos deixa mal. O acordo tem Jesus como um maestro dessa orquestra. E o tema e o tom dessa música é o amor. O Evangelho é o amor de Deus derramado em nós por Jesus Cristo. O acordo não é um acordo das nossas mentes. É um concordar mediante o Espírito do Evangelho de Jesus. E no Espírito de Jesus tem o amor, tem graça, tem misericórdia, tem perdão, tem bondade. Esse é o toque da sua música. Reunidos em meu nome, 2 ou 3 estiver reunidos no meu nome, no meu Espírito, que é esse Espírito do amor, graça, misericórdia, perdão, bondade, enfim, reunidos em meu nome, no mesmo Espírito, do mesmo jeito. É um acordo, não entre vocês, mas é um acordo com Ele, com Cristo. É a concordância que dá certo. Qualquer concordância fora desse Espírito não é concordar com o Evangelho, é um acordo fora do Evangelho. Mas se alguém entrar num acordo nesse Espírito de Jesus, o Espírito da vida, ali ele está. Espírito de graça, de perdão, de amor. Aí vocês ligam e desligam. Aleluia. Ligam para a vida, desligam da morte. Entende? Você vai ligar para a vida. Você vai desligar da morte. Isso é ligar e desligar. Não é desligar para matar e desligar para que a pessoa morra. Mas é você desligar ele do que está matando ele. Ligar no que dá vida. Ligar nesse poder que o Evangelho tem. Esse é o poder do perdão, do acolher.
Se isso for concordado, surge esse poder de vida, esse acordo de vida, de perdão. Todo mundo afinadinho na graça e na misericórdia, no amor de Deus. Tudo que você pedir, dessa forma será concedido. Você vai ligar o que é de Cristo e vai desligar o que não é de Cristo. E não está falando de pessoas. Amém, Ivone. Obrigado pelas palavras. Glória a Jesus, glória a Jesus. Que nós possamos ser luz por onde passamos. Desligar o que discorda com Deus. Desligar os cabos da morte. O Evangelho é simples. O Evangelho é graça de Deus. O Evangelho é eterno. O Evangelho jamais acaba. Porque procede de Jesus que ressuscitou dos mortos. Esse Evangelho emudece os demônios. Glorifica Jesus, glorifica esse Senhor dos senhores. E dá poder de perdão à vida das pessoas que andam debaixo dessa graça. Transfira perdão. Seja carteiro do perdão. Provedor de perdão. Simplifique todas as coisas. Acolha. Viva por meio desse Evangelho. Dilate-se. Se expanda, não seja limitados em seus afetos e misericórdias, mas dilatai-vos também vós, como disse Paulo. Tenha essa consciência do Evangelho de Jesus. Cale corações e pensamentos equivocados. Leve cativo a sua mente ao Espírito de Cristo. Internalize esse Espírito. Internalize isso. O caminho da verdade em você. A graça de Deus está sobre nós. A graça, o Espírito de Cristo. Tudo que Jesus nos ensina pelo seu amor. O saber, o conhecer sem o amor, nos faz inchados, egoístas, mas saber com amor nos transforma, nos edifica, nos constrói. Seja ouvinte, praticante dessa palavra. Faça acordos de perdão. Faça acordos de graça, de misericórdia. Não retenha, que o que você retém vai ficar para a sua própria condenação. Não guarde nada em seu coração, libere as pessoas. Tape esses abismos. Amém. Amém, Ivone. É verdade. À medida que eu falo aqui, eu estou sendo como um rio aqui, limpando tudo que tem aqui dentro. À medida que a gente fala, à medida que a gente expõe isso, eu também estou sendo limpado. E muitas pessoas vão ser limpadas por essa palavra. Por isso não retenha. Não guarde no seu coração. Entre em acordo com amor e perdão. Com disposição de perdoar sempre.
fuja de julgamentos, saia do julgar, porque a palavra é: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Aleluia! Glória a Jesus, queridos. Que você tenha um espírito aberto, uma percepção aberta, para que você compreenda tudo que foi dito aqui, pelo Espírito de Jesus. Amém? Essa é a nossa quarta live. Faltam duas para concluir esse assunto sobre o perdão. Falta a quinta e a sexta. Na quinta nós vamos falar sobre lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés da sujeira do caminho. Enquanto caminhamos no caminho de Cristo, a poeira da estrada nos suja. E precisamos de que alguém lave os nossos pés. E precisamos lavar os pés de outros. Nós vamos ver isso nessa temática do perdão. Amém? Isso será na próxima live, que será amanhã ou segunda. Não sei, mas em princípio amanhã, de manhã. Vamos orar? Pai, te damos graça. Que nós possamos compreender, Senhor, tudo pelo Teu Espírito. Pelo Espírito de Jesus, o Espírito do amor, da graça, da misericórdia e do perdão. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós possamos ter o nosso coração borbulhante, com intenções boas de perdão. Não deixa, Senhor, esfriar o amor no nosso coração. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor esfria. Mas nós temos o fogo do Teu Espírito em nós, que nos aquece e nos faz amar muito mais. É o que nós te pedimos sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Oséias Feitosa. Queridos, obrigado pela presença de vocês. Quem chegou depois, volta lá, escuta essa live, escuta as outras 3 sobre o perdão. Estão aqui nas minhas redes sociais, na bio das minhas redes sociais, nas descrições dos vídeos, tudo tem um link lá que você possa acessar, voltar lá e assistir essas lives sobre perdão. Amém, amém, Ivone. Amém. Glória a Jesus, irmão. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Então, queridos, nos siga lá no YouTube, aqui no Instagram. Repasse essas mensagens. Fizemos 4. As 4 estão no IGTV aqui, as 4 estão no meu Facebook e as 4 estão no YouTube. Lá tem uma playlist, perdão, que tem 4 mensagens. Hoje eu vou botar a quarta lá. E depois eu vou colocar outras que eu já ministrei em outros lugares. Sobre perdão, vai ser uma playlist só desse tema, para que você se enriqueça. Amém? E que Deus realmente esteja nos ensinando, né? A cada dia que eu sento aqui e converso com vocês, eu saio daqui uma nova pessoa, porque é um rio que está fluindo e está limpando. Amém? Apesar de ser algo eletrônico, eu parece que estou junto com você aí. Amém? Deus tem dado realmente graça. Eu fico pensando, os apóstolos, o apóstolo Paulo, ministrando numa live. Nossa, é um negócio espetacular. Ele de barco, andando, camelo,
andou por toda aquela região, em suas viagens missionárias e evangelizando e alcançou o mundo de sua época com a palavra do Evangelho. Alcançou a nós, os gentios. Imagina ele numa live. Ele ia fazer explodir o mundo com o Evangelho. Amém? Deus abençoe vocês. Tamo junto. Tamo junto.